Bom dia, alunos do oitavo ano. Hoje nós iremos iniciar um novo conteúdo na nossa disciplina de ciências. Então, ao longo desse mês, nós estaremos estudando a unidade 7, que fala a respeito dos movimentos da Terra e da Lua. Então, a Terra, ela possui basicamente dois movimentos principais, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. O que seria esse movimento de rotação e qual a importância dele? O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. Então, é como se vocês imaginassem um peão, né, girando ao redor do próprio eixo dele. A gente vê aí que ele ocorre de oeste para leste, né, e que ele vai estar diretamente ligado com a questão do dia e da noite. Como assim? Ele é um movimento que ele tem duração de 24 horas, né, e esse movimento ele vai estar relacionado, é como se ele resultasse na duração do dia e da noite. Então, mentalizem isso. O movimento de rotação da Terra é um movimento que a Terra vai fazer em torno do próprio eixo. Ele dura 24 horas e ele vai ser responsável pela delimitação do dia e da noite. E ele ocorre no sentido oeste para leste. Já o movimento de translação da Terra é o giro que a Terra dá em torno do Sol. Então, imaginei que está o Sol lá no centro, né? E que vai ter a Terra fazendo esse giro ao redor do Sol. Esse movimento, ele é de certa forma mais longo, porque ele vai durar 365 dias aproximadamente, que é a quantidade de dias que dura um ano, e ele vai estar diretamente ligado com a questão das estações do ano. Então, as 4 estações do ano que a gente tem, primavera, verão, outono, inverno, vão estar ligadas com essa questão da translação da Terra. Esse movimento de translação ele está também ligado com a questão dos conceitos de solstício e equinócio, que esse solstício e equinócio eles vão delimitar, por exemplo, o início das estações do ano. Então, a gente tem as estações do ano direcionadas, relacionadas com o solstício e equinócio. Então, nós temos lá o primeiro, lá no lado esquerdo em cima. Equinócio de 21 de março. É o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Depois a gente tem o solstício de 21 de junho. Ele vai acontecer o quê? O início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Então vejam que sempre que está acontecendo a estação do ano no hemisfério é como se fosse o oposto no outro, né? No outro lado do planeta. O equinócio de 22 ou 23 de setembro vai acontecer o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. E o solstício de 21 e 22 de dezembro acontece o início do inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul. Então, nós vamos ver agora a questão de como a gente já entendeu como é que acontece o movimento de rotação da Terra, o movimento de translação, a influência do solstício equinócio nas estações do ano, e agora a gente vai ver as características dessas estações do ano, o tempo que ela começa, por exemplo, o tempo que ela termina. Então, o outono. Quando o outono se inicia, com o passar do tempo, os dias vão ficando cada vez menores. É nesta estação que as árvores costumam trocar suas folhas ou perdê-las para suportar o frio do inverno que vai chegar. As datas aproximadas de início, 23 de setembro no hemisfério norte e 21 de março no hemisfério sul. Então, isso é de acordo com a questão que a gente viu aí do solstício equinócio. Vocês viram que não acontece de forma igual as estações do ano, né, nos dois hemisférios. Da mesma forma que não vai acontecer em todos os países, da mesma forma que não vai acontecer em todos os estados do Brasil, por exemplo. Aqui no Piauí a gente sabe que nós não temos o outono e a primavera bem definida. A gente tem basicamente só a estação de chuva, que a gente chama de inverno, e a estação mais quente, que é a estação da seca, que a gente chama de verão. Então nós não temos aqui no Piauí, no nosso estado, as 4 estações do ano bem definidas. Mas existem estados brasileiros que possuem essas estações do ano bem definidinhas e elas vão estar de acordo com essas datas que estão mostradas aí para vocês. Já o inverno, os dias são menores do que as noites, acontecendo o processo inverso do verão, o que contribui para a diminuição média das temperaturas. Datas aproximadas de início: 21 de dezembro no hemisfério norte e 21 de junho no hemisfério sul. Já na primavera, durante esta estação ocorre o período de crescimento das folhas e flores das plantas, embora apresente características variadas nos diferentes lugares. Datas aproximadas de início: 21 de março no hemisfério norte e 22 de setembro no hemisfério sul. Gente, uma coisa curiosa é que na primavera vai acontecer essa questão, né, do crescimento das folhas e das flores, né, das plantas. E lá no outono é a época que é relacionada com a questão do amadurecimento dos frutos. Então, as estações do ano, vocês podem ver que elas estão diretamente ligadas, né, com o clima e também com a vegetação de determinado local.
E o verão, né, nessa estação do ano, a maior exposição aos raios solares acontece e faz com que as temperaturas médias elevem-se proporcionalmente. Nas áreas temperadas, os verões têm sido cada vez mais quentes. Datas aproximadas de início: 21 de junho no hemisfério norte e 21 de dezembro no hemisfério sul. Então a gente sabe que a cada ano os verões eles estão sendo mais intensos, né? Justamente por conta desse impacto que a gente tem do aquecimento global, né? Por influência do homem, a grande quantidade de emissão de CO2, de gás carbônico na atmosfera. Então está fazendo com que se aumente muito a temperatura. Então cada vez mais os verões estão sendo mais intensos, mais quentes do que eram anteriormente. Aqui no Nordeste, e principalmente aqui no Piauí, a gente tem, né, o que é comumente conhecido como BR, meses, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, que tem essa terminação BRO no final do mês, e que aqui a gente tem as taxas de temperatura mais elevadas. Então, coincidentemente, nesses meses que são chamados de BR ou BRO, a gente tem essa temperatura muito elevada. Então, é aquele período que às vezes chove, mas que tem uma temperatura muito elevada, muito acima da média de outros locais. Então, vocês vão agora fazer o aprofundamento dos conhecimentos de vocês vão ler essas páginas que estão aparecendo aí na tela e vão também fazer a resolução das questões que estão aparecendo aí e dessas páginas e vocês vão enviar para mim no WhatsApp até o dia 5 de junho para que eu faça a correção. Então, por hoje era só, tenham um bom dia e bons estudos.